Oi, turminha, tudo bem? Na aula de hoje nós iremos aprender um pouquinho mais sobre a água, sobre onde nós devemos utilizá-la e como nós devemos utilizá-la. Nós já aprendemos que todo o processo dela, de onde ela vem, e hoje nós iremos aprender, na verdade vamos lembrar onde que nós usamos a água, para que nós usamos a água, que nós não devemos desperdiçar, mas também iremos aprender o folclore brasileiro. Então, ao decorrer da nossa semana, a gente vai aprender um pouquinho sobre o folclore brasileiro. Vocês sabem o que é o folclore brasileiro? O folclore brasileiro, ele é composto, ele é feito pelas lendas, pelas cantigas, pelas comidas, pelas danças, pelas parlendas, pelos o que é. Então, ele é toda a cultura brasileira. Aqui, neste mapa, é o Brasil. O Brasil, ele é composto por todos esses estados. Cada partezinha colorida é um estado do Brasil. Então, para a gente poder entender um pouquinho melhor o folclore, a gente tem que entender que o Brasil, ele tem bastante estados. E cada estado tem uma cultura um pouquinho diferente da outra. Nós temos uma cultura toda, a cultura brasileira, que é composta, que é formada pela cultura de cada estado. Então, para a gente entender um pouquinho melhor, a gente vai conhecer agora a história da Iara. A Iara é mãe d'água, Ela é conhecida como mãe das águas. E a gente vai conhecer um pouquinho ela e depois a gente volta pra gente conversar um pouquinho e fazer a nossa atividade, tá bom? Protetora dos rios e da pesca, e conhecida como a Mãe das Águas, a sereia Iara é também muito temida pelos homens, principalmente aqueles que pescam e navegam nos rios do norte do país e pelos que caçam em regiões próximas. Contam que Iara, uma bela índia, viveu durante muitos anos em uma tribo daquela região. O trabalho era dividido. Os homens saíam para caçar e pescar e as mulheres cuidavam da aldeia, dos filhos, do plantio e da colheita. Certo dia, a pedido do pajé, Iara foi colher uma nova plantação de milho que até então não conhecia. A índia mais velha da tribo explicou o caminho para Iara, que saiu cantando pela trilha que levava até o local da colheita. E a indiazinha seguiu observando o canto dos pássaros, o colorido das aves que voavam perto de um lindo igarapé. Entusiasmada e com muito calor, ela resolveu se banhar naquelas águas claras, tranquilas e cristalinas. Iara ficou por muito tempo dentro do rio. Brincava com os peixes, cantava com os pássaros e horas mais tarde, esquecendo-se completamente do trabalho, ela se deitou para descansar um pouco e adormeceu profundamente. Quando despertou, já era noite. E percebeu que não ia conseguir voltar para casa. Ai, eu estou perdida. Eu não sei como voltar à aldeia e não adianta gritar. Eu acho que eu estou longe demais para ser ouvida. É melhor eu ficar aqui mesmo e esperar o sol nascer. No dia seguinte, estava cantando, sentada sobre as areias claras do igarapé, sacudindo seus lindos cabelos, quando 2 onças famintas apareceram e partiram para o ataque. Iara correu rapidamente em direção ao rio. Os peixes, com quem Iara havia passado o dia todo brincando, a avisaram do perigo e disseram para ela entrar rápido na água. Foi então que Iara, para fugir das 2 onças, mergulhou nas águas e nunca mais voltou para sua tribo. E como não se sabe ao certo o que aconteceu, algumas pessoas dizem que ela virou uma linda sereia. Mas como detesta ficar sozinha, usa o seu canto e a sua beleza para atrair os pescadores e outros homens que se aproximam dos rios. Daí, os leva para o fundo das águas. Segundo uma das histórias contadas pelos habitantes daquela tribo, certo dia, no final da tarde, um jovem índio voltava para sua aldeia após mais um dia de pesca, quando derrubou o remo da sua canoa nas águas do rio. Corajoso, o jovem mergulhou naquelas águas, pegou o remo e quando já estava subindo na canoa, Iara apareceu e começou a cantar. Hipnotizado pelo canto da linda sereia, o índio não conseguia se afastar. Foi nadando em sua direção e, impressionado,
Ainda pôde ver que as aves, os peixes, todos os animais à sua volta também estavam paralisados com o canto da Yara. Por um momento, o jovem ainda tentou resistir. Agarrou-se a um tronco de árvore que estava na margem, mas não adiantou. Ele logo foi parar nos braços da linda sereia e afundou com ela, desaparecendo para sempre nas águas do rio. Um velho cacique que passava pelo local viu tudo, mas não conseguiu ajudar. Dizem que ele é o contador da história e que até inventou um ritual para livrar-se do feitiço da Yara. Mas os poucos que ele conseguiu retirar do fundo das águas ficaram alucinados por causa dos encantos da sereia. Vocês viram só que legal a história da Yara? E agora, antes da gente terminar o assunto da Yara, a gente vai falar um pouquinho sobre a água. Na nossa história da Yara, a gente viu que a Yara vivia na água, no rio, né? E a gente, às vezes, não tem um rio perto da gente, né? A gente vive na Terra, no planeta Terra. Então, onde que a gente utiliza a água? A gente utiliza a água para beber, a gente utiliza a água para tomar banho, para limpar a casa, lavar a louça, escovar os dentes, lavar as mãos. E às vezes, né, a gente esquece e, por exemplo, a gente vai lavar as mãos, a gente tá lá esfregando as mãos, bonitinho, e a gente deixa a torneira aberta. A gente não pode deixar a torneira aberta, porque senão a gente desperdiça a água. A mesma coisa acontece quando a gente vai escovar os dentes. A gente tá lá escovando os dentes, às vezes a gente conversa com a mamãe e com o papai, e a gente esquece da torneira aberta de novo. Então, na aula de hoje, a gente precisa se conscientizar disso. Uma das nossas atividades vai ser essa. Toda vez que a gente for tomar banho, que a gente for escovar os dentes, lavar as mãos e fazer qualquer atividade que a gente vai utilizar a água, a gente precisa lembrar de não deixar a torneira aberta, de não deixar a água desperdiçando, porque senão a gente, aos pouquinhos, né, acaba com a água do nosso planeta. Porque já imaginou se todo mundo fizesse isso, se todo mundo esquecer a torneira aberta ou o chuveiro ligado muito tempo, a gente ficaria sem água. E sem água a gente não vive. Então, a atividade sobre a água será feita todos os dias. Quando você for escovar os dentes, quando vocês forem lavar as mãos, quando vocês forem tomar banho, não lembrem que não pode demorar no banho, tá bom? Quando a mamãe estiver lavando a louça e em todos os momentos que a gente for utilizar a água. A água também é importante para o nosso corpo funcionar. Então, a gente precisa beber bastante água. Às vezes, a gente esquece de beber água. Então, a gente precisa sempre estar lembrando de ir lá, pegar o nosso copinho ou a nossa garrafinha, igual a gente utiliza na escola, pra gente beber água. Porque quando a gente bebe água, a gente alimenta o nosso corpo, o nosso organismo, tá bom? Então, essa daqui é a Yara da nossa história. É a Yara que nós vimos na nossa história. E a gente vai fazer uma Yara pra gente poder brincar em casa, pra gente poder se divertir. Então, nós vamos utilizar um rolinho de papel higiênico, ó, que a gente tem bastante em casa, uma folha verde, a Pro não tinha folha verde, então eu pintei. Vocês podem pintar com giz de cera, lápis de cor, o material que vocês tiverem em casa. Vamos utilizar cola, canetinha vermelha e canetinha preta. Ou nós podemos utilizar lápis de cor vermelho e lápis de cor preto, se não tiver a canetinha, não tem problema. Nós iremos precisar também de algum fio ou de alguma lã preta, porque como nós vimos na história, a Yara ela tem cabelos pretos. Então a gente precisa, né, ter algum fio preto. Se não tiver nenhum fio preto, nenhuma lã, a gente pode desenhar no papel o formato do cabelo e pintar com o nosso lápis preto ou com giz de cera e colar aqui na nossa Yara. Agora a gente vai fazer a nossa Yara, tá bom? Então a gente vai pegar o nosso papel e vai colocar mais ou menos na metade do rolinho de papel higiênico, ó. E a gente vai enrolar, assim, ó, e passa a cola. Aí, quando a gente terminar de colar, a gente vai esperar um pouquinho pra secar, né? E depois que a gente colar, a gente vai dar uma amassadinha aqui na cauda da sereia, ó, da Yara. E aí, nós iremos fazer
a parte de cima da roupa dela. Então, nós vamos utilizar o nosso lápis preto, lembra que eu falei? Ou a canetinha. E a gente vai desenhar como se fosse um biquíni. Assim. Aí, nós iremos pegar a nossa lã ou o nosso papel preto e iremos colocar assim na Yara, ó. Iremos colar bonitinho. E nós vamos fazer agora o rosto da Yara. Ó, e assim ficou a minha Yara. Olha só que legal. E aí vocês podem desenhar aqui as escamas, né? Igual o peixe tem da Yara na cauda dela. Se vocês tiverem alguma coisa pra colar, podem colar. Ou quiserem fazer a cauda dela de outra cor, pode fazer também. Tem que usar a criatividade e deixar a Yara bem bonita. Aí, ó, vocês vão fazendo nela toda. Aí vocês terminam, né, a Yara. E depois vocês tirem foto, mandem pra eu poder acompanhar. Pra eu poder ver a Yara de vocês, que eu tenho certeza que vai ficar linda. E depois, né, não se esqueçam de realizar a atividade da água, que a gente vai realizar todo dia. E aí, quando a gente tiver uma aula online ou presencial, a gente conversa mais um pouquinho sobre a aula. Aí eu vou querer saber se vocês realmente começaram a fechar as torneiras, escovar os dentes sem estar com a torneira ligada, lavar a mão sem desperdiçar a água, tomar um banho rápido, tá bom? E então é isso, um beijo e até a próxima aula.